nações que desde há séculos suas são, e em tantos outros países, aceita a consagração da tua Igreja. Caros amiguitos e amiguitas, este vosso amigo Bispo quer vos dizer que vos quer muito bem, que é muito vosso amigo, que hoje se alegra particularmente em vos ver aqui presentes na festa dos vossos amiguitos e amigas lá do céu, que São Francisco e a Santa Jacinta. Assim como os pastorinhos, Dom Antônio Marto testemunha uma vida iluminada pela alegria do Evangelho. Os frutos são colhidos pela Diocese de Leiria-Fátima, que durante quase 16 anos o teve como pastor. Olhar para trás é reconhecer que foi o Senhor quem tudo realizou. Quando a gente chega assim a celebrar 50 anos de sacerdócio, olhando para trás, parece que foi tudo há pouco tempo, mas são 50 anos. E a gente faz uma meditação e bem ao de cima 3 sentimentos. Primeiro é de reconhecimento a Deus, antes de mais, como diz um escritor francês, Bernanos, naquele diário de um parco da aldeia, diz: tudo é graça, Deus fez tudo. Portanto, agradecer a Deus o dom da vocação, o dom do ministério, o dom da perseverança, a alegria com que sempre também o exerci, a assistência que o Senhor me foi dando também ao longo do caminho, não é? E concretamente eu não posso deixar também de agradecer a proteção da Nossa Senhora e dos Santos Pastorinhos, que eu invoquei, não é? E senti sempre de perto e ao vivo, olha, nos momentos de dificuldade e de provação pelos quais a gente passa. Reconhecimento também à Igreja, antes de mais pelo dom da fé. Foi dela que recebi, de facto, o nome de Jesus Cristo. Através dela conheci o rosto de Cristo, que me acolheu também e me confiou também. Através dela o Senhor confiou o ministério. Portanto, é a Igreja onde encontrei sempre uma família também para exercer o ministério. E depois também o agradecimento, naturalmente, a todos aqueles, enfim, que estiveram ao meu lado ao longo de todos estes anos, desde os meus pais, os meus familiares, os amigos e colegas, digamos, de viagem, não é? Enfim, todos aqueles e aquelas que encontrei ao longo do ministério, que foram tantos, tanta gente, a quem confiei a minha vida e até que me deu também o seu apoio. Sentimento de renovação, digamos assim, o sentir chegar a esta altura e sentir, pois, que ao longo destes 50 anos fomos sentindo, pois, não só também o auxílio do Senhor, mas também fazendo a experiência da nossa própria fragilidade, quer dizer, descobrimos a grandeza do ministério, mas também a nossa pequenez e a nossa fragilidade, de nem sempre correspondermos ao que o Senhor talvez esperasse, ao que a Igreja ou o povo de Deus merecia. E temos então, ficamos com esta sensação que trazemos este dom todos os dias, damos conta de que trazemos este dom e este mistério em vasos de barro, como diz São Paulo. Não é que é também um sentimento de quem
pede perdão a Deus e ao seu povo pelas faltas, pelas negligências ao longo do ministério e sente a necessidade de querer renovar sempre o sim. É um sim que a gente vai renovando, mas ao chegar aos 50 anos, se sem renovar o sim, com aquele mesmo entusiasmo com que o dei há 50 anos também. E a renovar esse sim, portanto, a Deus e ao seu povo. E, finalmente, um sentimento de esperança também. Olha, a esperança que nos volta para o futuro e com aquela confiança de que aquele que nos assistiu até agora não falhará também no futuro. E, como diz o salmista, com ele a meu lado eu não vacilarei. Portanto, ele estará sempre a meu lado para continuar esta missão. Servir com alegria sempre foi o desejo de Dom Antônio Marto. Um semblante alegre deve acompanhar o ministro de Deus, afirma. É por isso que servidores de vossa alegria foi o escolhido como lema. Fui educado na fé, muito numa perspectiva muito da fé como um conjunto de obrigações, de proibições. A gente como que sentia que era um fardo que Deus punha sobre os ombros aqui destes pobres mortais. E depois, quando descobri assim o rosto terno de Deus no rosto de Jesus, eu dizia assim: oh meu Deus, mas a fé é uma fonte de alegria, porque nós temos de apresentar a fé, dar testemunho dela com alegria. Em primeiro lugar, a alegria de ter Deus conosco, em Jesus Cristo, no seu Espírito. Portanto, como temos alegria, quando temos a presença de um amigo íntimo do coração, nós temos também a alegria da presença de Deus. É a primeira, é fundamental, é aquilo que se chama a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho que enche o coração e a vida de quem se encontra com Cristo, que nos liberta da solidão, nos liberta do poder do pecado e nos liberta do vazio da vida e, portanto, nos liberta da tristeza e nos dá uma alegria que ninguém pode roubar. Mesmo nos momentos de provação, a gente não perde a alegria íntima, não é? A alegria não é a mesma coisa que o divertimento, é algo muito diferente. Depois, esta alegria encontra-se e exerce no ministério. O ministério leva-nos a contactar com toda a gente, desde as crianças, quer às famílias, no batismo das crianças, ou na festa da primeira comunhão, aos adultos, nos momentos mais importantes da sua vida, seja no sacramento do matrimónio, no sacramento da reconciliação, aos idosos, aos sãos, aos saudáveis, aos doentes, enfermos. Quer dizer, ninguém, porventura, no mundo tem este leque de relações que tem um padre e que é chamado a partilhar as alegrias e as dores dos outros. E isso dá alegria à gente também. A alegria de servir, naturalmente. A gente serve com alegria os dons de Deus e a alegria de receber também do povo de Deus. Receber as suas alegrias, partilhar as suas dores, o facto de partilhar a dor do outro e saber que alivia o outro e que consola o outro é também fonte de alegria. Portanto, é este ministério assim de proximidade, de compaixão, de ternura, que também transmite alegria, é fonte de alegria e faz com que recebamos também alegria, quer da parte de Deus, quer da parte do seu povo. Se a minha fé não é vivida com alegria e não transmite alegria aos outros, os outros o que é que vão pensar? Vão pensar, se a fé é assim tão triste, é melhor não tê-la. Ora bom,
a fé cresce e difunde-se, ou espalha-se, contagia-se, não por, como diz o Papa, não por proselitismo, isto é, de quem anda a recrutar membros para o seu grupo, mas por testemunho, mas por atração. É a atração do testemunho. E o testemunho tem de ser alegre, e não triste. Portanto, para quem me ouve, digo sempre aos jovens crismandos, ou carismados, no fim, assim, sede cristãos, jovens, rapazes e meninas, com cara de alegria, com cara de gente feliz, até para fazer feliz, e não com cara de vinagre, de quem anda sempre amargurado, azedo, descontente consigo e com os outros, nem com cara de funeral sempre triste, não. Primeiro a nomeação como bispo auxiliar de Braga ao início do milênio. 3 anos depois, tornou-se bispo de Viseu, mas a Senhora do Rosário queria por perto. Assim, começa a sua história com a Diocese de Leiria-Fátima. E quando me bateram à porta, eu tinha sido nomeado há 1 ano e meio bispo de Viseu. Quando o Núncio me bateu à porta para vir para cá, eu comecei por dizer que não, porque não se fazia isso, eu estava há 1 ano e meio, e ele começou por dizer que os bispos não eram inamovíveis. Eu concordei com o princípio e disse-lhe, não se faz isso, mas é uma diocese. Da Roma insistiram, não é, dizendo que o Santo Padre queria mesmo que fosse eu, e naturalmente eu obedeci e vim. E depois, passado pouco tempo, recebemos aqui a visita do Papa Bento XVI, que na homilia em Fátima terminou dizendo, dentro de 7 anos, ireis aqui celebrar o centenário das aparições. Naquele momento tive uma inspiração. Disse assim, por que não começar já agora essa celebração do centenário e não a reduzir só um conjunto de eventos em 2017. E depois do Papa partir, falei com então o reitor do santuário, fazendo-lhe esta proposta, disse-lhe que constitui uma equipa, e de facto fez-se uma equipa, e toda a gente se entusiasmou com isso. E foi uma ocasião, portanto, para envolver não só a Diocese, mas as Dioceses de Portugal e até o mundo inteiro. Foi um aprofundamento e uma redescoberta, uma reatualização da mensagem de Fátima para o mundo de hoje. E, bom, isso para mim foi, de facto, um grande momento também para eu penetrar na mensagem, na beleza e na riqueza da atualidade da mensagem de Fátima para os tempos de hoje, na sua dimensão mística. A dimensão mística é de entrar no mistério de Deus, não? Porque era a primeira coisa. É Deus que vem ao encontro, que manda uma mensagem através de Nossa Senhora. E a primeira mensagem é reconduzir Deus para o centro da vida cristã, Deus no seu mistério de amor trinitário, e da Igreja e do mundo. Aquilo que chamamos a conversão do coração. E hoje é o grande problema hoje, é o problema, de facto, da indiferença religiosa. A mensagem, quando foi pronunciada a primeira vez, pois referia-se também à Igreja perseguida pelos poderes totalitários ateístas. Hoje, digamos, não temos aqueles inimigos da Igreja ateísta. Hoje é o clima de indiferença religiosa de quem diz não preciso de Deus, passo bem sem Ele. Portanto, o problema de Deus hoje é o primeiro para a evangelização. E depois, então, a dimensão profética em ordem à paz no mundo, a paz de Deus que passa através, em primeiro lugar, dos corações. E para atingir estes dois objetivos,
Então, todos os elementos da oração, da conversão, da adoração, da reparação, vem a reparar aquilo que o pecado estraga nos corações, nas pessoas, nas famílias, nas relações entre os povos. Portanto, para mim foi um enriquecimento, mesmo a dimensão mística, porque eu tinha-me convidado para fazer uma conferência, que depois vim fazer aqui, quando cá cheguei, já como bispo daqui, e para mim foi uma descoberta da mensagem de Fátima, de uma maneira assim profunda. Eu recordo-me que pela primeira vez li as memórias da irmã Lúcia. Eu não tinha a mínima ideia, vi que de facto era uma coisa muito séria, enfim, escrita numa linguagem, pois, dirigida a crianças, naturalmente, pois, e numa linguagem do tempo, que era preciso traduzir para os nossos tempos. Isso fiz-lo e ajudei a fazê-lo, de maneira que eu penso que, sem qualquer orgulho ou isso, que Nosso Senhor me chamou aqui para essa grande celebração do centenário das aparições. Nessa diocese, belas recordações e novos desafios. O Papa Francisco fez de Dom Antônio Marto cardeal da Santa Igreja. Emoção ao recordar-se desse dia. Surpresa de quem é apanhado assim, como algo com que nunca contava, e a horas em que menos se contava, porque estava na sacristia da Sé, preparava-me para a celebração da Missa do Pentecostes e da crismação dos jovens ali da paróquia da Sé, e 5 minutos antes tocou o telemóvel. Eu não atendi, porque disse, não sabia quem era, quanto duraria. Depois de parar o toque do telemóvel, vi quem seria, quem estava a telefonar, e estava a Nunciatura. A gente fica um pouco nervoso, mas eu não podia, eu tinha de presidir a missa, só pedia a Deus que me desse serenidade e calma e que durante a missa não pensasse nisso. E pronto, e assim foi. Só que no final da celebração, quando era para tirar a fotografia de grupo, lá me aparecem 1 ou 2 senhoras com o telemóvel. Então isto é verdade e tal. Eu disse assim, mas não disse nada, eu cabia dizer, eu soube mesmo uns minutos antes de começar a missa, não ia agora anunciar isso para perturbar as pessoas. Portanto, foi a surpresa. Depois, como explicar esta surpresa, se assim, eu não tenho méritos para isso, porquê? Então, quando foi receber o cardinalato, depois das mãos do Papa, não é? O barrete cardinalício e o documento da nomeação da atribuição de basílica, eu disse ao Santo Padre, em tom assim um pouco jocoso, disse, a Nossa Senhora de Fátima e os santos pastorinhos agradecem o cardinalato, porque eu méritos não tenho para isso. E ele então disse-me assim, sabes, venha uma carícia de Nossa Senhora para contigo, porque no final da celebração o Papa levou-nos a cumprimentar, para nos apresentar e cumprimentar ao Papa Emérito Bento XVI, enfim, já com a saúde frágil, mas muito lúcido, reconheceu-nos e disse assim, bom, como se veja agora, a única coisa que posso fazer é rezar pela Igreja e por vós. E depois, no fim, assisti a um gesto surpreendente, mas belo e significativo do Papa Francisco, ao despedir-se do Papa Emérito, Bento XVI, beijou-lhe a mão. Foi a humildade do Papa Francisco. Pastor humilde, exemplo para todos nós também. Portanto, o cardinalato para mim
não o tomei, nem o tomo como um título de honra diante dos homens, não. Um serviço à Igreja. São mais de 50 anos a serviço da Igreja, do povo de Deus, testemunho concreto aos jovens vocacionados, aos cristãos de hoje. Em um mundo, como já disse, dividido, um mundo que vive, como o Papa diz, a Terceira Guerra Mundial em episódios, não é? São pequenas guerras espalhadas, e um mundo fragmentado. E, por conseguinte, faz grandes desafios à Igreja, põe grandes desafios à Igreja, à sua missão de evangelização. E podemos estar agora a desenvolver muito isso, mas é neste mundo que nós temos de exercer o sacerdócio, nesta Igreja, que passa também através de um abalo forte, não é? Quer pela descristianização, até galopante em alguns lados no Ocidente, quer pelos escândalos, o abalo dos escândalos, dos abusos de menores, depois pelas ameaças as ameaças devastadoras do nosso planeta, da nossa casa comum. E, felizmente, nós temos um Papa corajoso e clarividente que aponta e abre caminhos. E, então, naturalmente, um padre hoje tem de se situar muito bem para exercer o seu sacerdócio. E a primeira coisa é ser um homem de Deus. Portanto, ter um encanto por Jesus Cristo, pela beleza de Deus e do seu amor no rosto de Cristo, que é o encanto por Cristo. O nosso povo gosta de ver os seus padres muito próximos, mas gosta de os ver como homens de fé. É uma fé grande. E hoje isso existe, uma fé grande. É uma fé criativa. Quer dizer, nós não podemos estar agora fechados a lamentar o passado, que era bom, a lamentar-nos, a passar presos ao muro das lamentações que não levam a nada, mas, como o Papa agora nos chama, neste caminho sinodal, a descobrir todos juntos, a saber trabalhar todos juntos, na corresponsabilidade para descobrir novos caminhos, novas linguagens para a evangelização, para o anúncio do Evangelho. E um padre, então, tem de ser pois, para além disso, tem de ser padre ao estilo de Jesus também, que é de proximidade junto do seu povo, de quem acolhe, de quem atende, de quem escuta, de quem procura compreender as pessoas, naturalmente, de quem ajuda a curar as feridas também, o conforto e a esperança. Um padre que transmite esperança, fé e a esperança, e a caridade, que é a compaixão, e a ternura de que fala o Papa Francisco, que não é a virtude dos fracos, não é um mero sentimento, uma atitude sentimentalista, não. É aquela atitude de quem quer bem ao outro, como eu acabei até de dizer, do acolhimento, da hospitalidade, do acompanhamento espiritual, que ajuda a dar passos. Nós não podemos pensar que convertemos as pessoas da noite para o dia, de um dia para o outro. Temos de saber acompanhar e ajudar a fazer um caminho progressivo na descoberta da fé, na descoberta de Cristo, na descoberta do Evangelho. Nesta singular hora de sofrimento,
acolhe os que perecem, dá alento aos que a ti se consagram e renova o universo e a humanidade. Amém. Estou prestes a deixar o governo da Diocese. E, enfim, não posso esquecer todo o afeto e carinho que fui recebendo ao longo destes 16 anos. Por isso, vos agradeço de todo o coração. Tudo que vem é grato. Por isso, Sr. Dom António, queremos aproveitar esta ocasião para lhe agradecer a sua dedicação como Bispo da Diocese de Leiria-Fátima durante estes 16 anos, que muito nos honrou com o seu trabalho ao longo deste tempo.